Olá, amigos! Estamos começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje Islã Nascimento para conversar com a gente mais uma vez sobre um tema que a gente já conversou, mas que é tão importante que a gente precisa estar sempre discutindo e trazendo as suas mais diversas faces e pontos de vista, que é a eutanásia. Muito bem-vindo mais uma vez, Islã. Um assunto que é delicado, né? Mas por isso é importante ser discutido. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer essas questões sobre esse tema realmente bem, como você disse, bem delicado, que é a eutanásia. Uma das questões que, quando se fala em eutanásia, vem muito em evidência é a questão da experiência de quase morte, né? Que é um assunto que está meio que atrelado ali. O que acontece ao espírito nesse momento da experiência do quase morte? Bom, realmente pode haver uma certa relação nessa experiência de quase morte, porque são temas que tratam de um tema semelhante, né? Que é a questão do morrer e o desencarne, né? O desligamento do corpo espiritual do corpo físico. Então, no meu ponto de vista, a relação entre a experiência de quase morte e a eutanásia seria a questão vamos dizer, da prova que há, ou das evidências que aparecem na experiência de quase morte, de que há algo além do corpo físico, né, que independe do corpo físico, que é o que a gente chama de perispírito, o corpo espiritual, e que mesmo nesse momento, na experiência de quase morte, onde as funções vitais do corpo físico não mais se apresentam, há uma experiência desse corpo espiritual, né, próximo ao corpo ou um pouco afastado, que quando o paciente é ressuscitado dessa morte, né, ou seja, quase morte, ele conta algumas experiências que passou, né, situações que não poderia saber porque ele estava ali morto fisicamente. Então, a partir do momento que você tem essa evidência que existe, através dessa experiência de quase morte, que existe um corpo espiritual, você tratar de eutanásia, né, que é abreviar a vida antes do tempo que a gente teria para viver, né, seria algo equivocado, por conta que esse corpo espiritual, claro, o corpo físico, ele tem um tempo de vida energético, kármico, para ser vivido. Se ele não vive, esse corpo espiritual, ele vai ficar, digamos, ligado ao corpo físico, né? E, dependendo do merecimento ou não, vai trazer sofrimentos para esse corpo espiritual, esse espírito que vai continuar vivo enquanto o corpo morreu antes do tempo, por decisão, geralmente, do paciente, né? E geralmente numa situação de uma morte que iria acontecer, talvez até em poucos dias, poucos meses, né? Então, é essa relação que eu vejo, né? Não sei se Eu fiz essa questão porque eu pesquisando vi um relato de uma pessoa que já vinha há um certo tempo no leito, né, doente, e expressava esse desejo da eutanásia, né? E por fim, que não via mais sentido estar ali, né, sem poder se movimentar, sem poder viver. E uma piora que teve essa experiência de quase morte, e ao ver, né, o outro lado, voltou, né, com uma outra visão, né, desistindo da eutanásia, mas com aquele ânimo de lutar pelo pouco de vida, de saúde que ainda lhe restava. Tem essa para quem passa, que estava pensando em eutanásia, realmente, né, muda completamente o seu conceito de morrer e de viver, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de um médico, um neurocirurgião americano, que escreveu um livro, né, sobre o tema, que ele passou por essa experiência de quase morte e ele mudou os conceitos completamente da sua vida. Então, a experiência de quase morte, para quem passa, né, experiência pessoal,
é transformadora, né? Se a pessoa realmente... Porque é muito forte, né? Você conseguir ver coisas que você não imaginava que, né, existisse, você muda conceitos, muda, né? E inclusive muda a vontade de querer tirar a própria vida, né? Muda, por exemplo, um suicídio, né? Muda um suicídio, né, assistido, e muda a eutanásia. Na realidade, a eutanásia precisa da ajuda de alguma outra pessoa para realizar, né? Um médico ou um enfermeiro para aplicar alguma droga. Quando é a própria pessoa que o faz, esse suicídio, também a eutanásia é um tipo de suicídio, esse suicídio recebe o nome ipsiliter, suicídio, porque você tira a sua própria vida, que é um equívoco, né? Que é um equívoco. E a experiência de quase morte é mais uma das evidências de que mostra que a vida continua. Você não tirou a vida, né? Continua. Como você bem explicou aí a diferença, né? Porque para muitas pessoas acaba sendo a mesma coisa. A pessoa deseja por fim a sua existência. Mas na eutanásia ela precisa do auxílio de uma segunda pessoa, né? E nesse momento, essa pessoa se torna responsável, né? Partir daquela situação. Então, espiritualmente, quais são as responsabilidades que aquele que auxilia na eutanásia tem? Então, para quem, por exemplo, a eutanásia é colocada como uma situação típica, vamos tipificar a eutanásia. Então, a pessoa que está pensando em tirar a vida, ela tem alguns motivos. Esses motivos são doenças terminais. Né? Doenças terminais, a pessoa está, por exemplo, com uma doença que é grave e que não tem mais como tratar. Vamos imaginar um tipo de uma doença, um câncer. Claro que a gente sabe que câncer hoje se cura, então, né, dizer que está com câncer, está com uma doença terminal. Né? Mas esse câncer, por exemplo, fugiu do tratamento, fugiu das possibilidades de cura, não tem mais o que fazer, então ele é um paciente terminal. Né? E aí, esse paciente se vê naquela, eu vou morrer, e por que eu não posso abreviar isso? Então, nessa situação, então, tipificando, é isso, né? Não é uma pessoa que está saudável e resolve pedir ajuda para se matar. Aí é diferente, né? E aí seria um suicídio, um assassinato. Né? Então, nessa eutanásia, tanto a pessoa que está ali sofrendo, porque ali é um sofrimento físico, mental, espiritual, ele pede ajuda a alguém porque muitas vezes não tem coragem de fazer, ou porque não quer sofrer, não quer passar pela dor, por exemplo, de outras formas de se matar. Então, quem vai ajudar é tão responsável quanto, porque ele está provocando um assassinato ali, né? Está provocando a retirada da vida de uma pessoa, e ainda mais sabendo que aquela pessoa está fragilizada. Né? E seria muito mais coerente ele tentar demover a pessoa, mudar a ideia da pessoa, esclarecer, né, que não é a melhor saída. Mas por serem profissionais, mesmo profissionais de saúde, que têm uma concepção materialista, não, né, médico, enfermeiro, quem quer que seja, que esteja ali ajudando, ele tem uma concepção materialista e acha que realmente ele está ajudando. Né? Então ele sabe, né, ele pode dar o crédito do desconhecimento da vida espiritual, que realmente é um atenuante, né? Tanto para quem está tirando a vida, como para quem está efetuando a eutanásia. Então isso está atenuante, mas sem dúvida são passíveis de reprovação, porque no mundo atual é difícil você, pelo menos, não ter ouvido falar ou ter esse debate, né, de preservação da vida é um bem maior. Né? E a gente está falando toda hora aí, sua vida é um bem maior do que, inclusive, até que a liberdade, né, de fazer o que quiser com o corpo. No caso, as consequências para aquele que resolve pela eutanásia, que resolve por fim o seu sofrimento. Porque a gente, dentro da doutrina, a gente entende que a gente passa por as dificuldades que são necessárias, né? Porque muitas vezes a gente aprende pela dor, pelas vias da dor, do sofrimento. Então, muitas vezes, esse sofrimento foi escolhido por nós mesmos, nosso planejamento reencarnatório. Então, a partir do momento que eu estou passando pela dificuldade, aquele sofrimento, e aquela enfermidade que ali me limita, né? E eu resolvo pôr um fim
né? Quais são as consequências para mim que tomo essa decisão? Então, é uma consequência que não vai ser agradável. A gente não pode definir em nenhuma situação de que forma vai ser pago aquele débito ali, né? Como vai ser pago, porque cada situação é uma situação. Quanto mais muito é dado, muito é cobrado, né? Então, quanto mais conhecimento da vida espiritual, da realidade espiritual, sabendo das consequências, e você mesmo assim prefere, né? É mais cobrado, claro. Então, as consequências principais, porque vamos voltar um pouquinho, a gente precisa saber que morte e desencarne são coisas que ocorrem próximas, mas não são a mesma coisa. Então, a gente considera a morte física. E desencarne, depois que ocorre a morte física, vai acontecer o desencarne. Ou seja, o que é desencarne? É o desligamento do corpo espiritual do corpo físico. Né? Então, essa ligação que existe entre o corpo espiritual e físico, quando a gente está vivo, há uma ligação forte. A partir do momento que o corpo físico ele morre, o espiritual continua vivo, há um prazo que pode variar de pessoa para pessoa da ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. No caso da eutanásia, você abreviou a vida. Né? Aquele corpo poderia, mesmo que vivesse algum período mais, iria ter um tempo de vida, meses, semanas. Né? Então ainda existe uma carga vital ali para ser, teoricamente, desgastada. Então, esse desenlace, esse desencarne, ele vai ser tão mais sofrido quanto mais, de alguns aspectos, por exemplo, quanto mais tempo ele teria de vida ainda, quanto mais culpabilidade ele saber que tem, daí o conhecimento ser um fator também, de tomada de consciência, de responsabilidade. E aí a gente vai dizer, não, então é bom saber nem saber disso, ser ignorante, né? Mas aí você vai deixar de evoluir, né? E as leis que estão na consciência também, né? As leis da consciência que são lá dentro guardadas, né? Então, as consequências, no primeiro momento, são esse, o sofrimento que o espírito sofre. E a seguir, em outras experiências reencarnatórias, aí as mais variadas, né? De acordo com a responsabilidade, né? De que forma vai passar por uma situação semelhante em outra vida, para ver se você realmente está valorizando a sua vida, e provavelmente provas nessa linha de valorização da vida, da sua própria vida e da de outra. Né? E às vezes as consequências perispirituais que vai desencadear doenças. Né? Se você tira a vida de tal forma, isso vai, sem nenhuma forma, nenhuma dúvida, lesar o seu perispírito. E você vai levar essa lesão para uma outra vida, a outra reencarnação, que vai gerar um organismo no corpo físico com lesões. Lesões perispirituais que vão lesionar o corpo físico, que vão desenvolver doenças. Então, as doenças que você, porventura, vai passar, decorrendo de uma atitude equivocada, no momento que você estava sofrendo, mas poderia esperar um pouco mais. Porque hoje existe, dentro da medicina, uma especialidade chamada cuidados paliativos. Essa aí, todo espírita tem que conhecer sobre cuidados paliativos. Porque é a forma que você argumenta que aquela dor que ele está passando pode ser aliviada. Então, os cuidados paliativos, eles tentam dar um suporte nesses momentos finais da vida, né, tanto físicos, para alívio da dor, a dor física, a dor mental, a dor psicológica e a dor espiritual. Então, se cerca aquele paciente de todos os cuidados. Então, esses cuidados paliativos é a chave para trabalharmos em favor da vida contra a eutanásia. Porque não adianta você dizer, o paciente morrendo de dor, com câncer terminal, com dores excruciantes, claro. Você vai justificar que ele tem o direito de tirar a vida, mas você tem que oferecer àquele indivíduo opções. Para ele, ninguém quer passar por dor, né? E aí, os cuidados paliativos, nós temos drogas eficazes que aliviam, se não tiram 100%, pelo menos aliviam. Né? Os sintomas
terminais da vida, de vômitos, né, de perda de peso também, existe possibilidade de você amenizar, a pessoa vai continuar se alimentando, vai continuar, né? Mas a morte é inevitável, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Você falou aí com relação a esses cuidados médicos, né? Para dar um mínimo de conforto, né? Para que não seja tão dolorido, sofrido esses últimos dias. Mas e a doutrina? Como você disse, é complicado para uma pessoa que está sentindo tanta dor e passando por momentos tão difíceis, você conseguir explicar que a vida é bem maior do que aquilo tudo, trazer uma visão dessa existência, né, dessa imortalidade do espírito. Como é que a gente pode, com a doutrina espírita, ser um auxílio a essas pessoas, até demovendo essa ideia, né, da eutanásia? E usar a doutrina espírita, a gente tem que fazer primeiro, já começar antes da pessoa pensar em eutanásia. Então, acho que na divulgação da doutrina espírita, porque é a profilaxia, é você já espiritualizar a sociedade. Eu acho que é muito eficaz isso. Individualmente, se aquela pessoa que está na sua frente, com a ideia de uma eutanásia, de um suicídio, né, não tiver o mínimo de espiritualidade, vai ser muito difícil. Usar argumentos apenas espíritas, né? Por mais que você tenha o maior conhecimento da doutrina espírita, eu estou sofrendo, né? E eu não acredito nisso, eu acho que não tem nada e vou continuar acreditando desse jeito. Né? É isso. Se existe um mínimo de abertura, a pessoa já foi tocada por algum sentimento, algum conhecimento espírita, fica um pouco mais fácil para você esclarecer. Mesmo que você não saiba, aí põe a questão da dúvida, né? Ele acha que tem, mas tem dúvida se existe um mundo espiritual. Aí você coloca. Mas se existir? Né? Eu sei que existe, mas você está na dúvida. Então ponha pelo menos a questão da dúvida. Você imagine como você vai estar do outro lado. A gente sabe, através da doutrina espírita, e vou lhe dar essa informação, isso eu falando para o paciente, que o sofrimento é grande. Esse sofrimento que está passando agora vai passar. Mas do outro lado, ele é muito mais duradouro e muito mais intenso. É assim que dizem os espíritos que nos comunicam conosco. Então, colocar a dúvida, né? E aí você vem com a opção também de dizer, olha, existe possibilidade de você amenizar o sofrimento. Né? Vamos aguentar, vamos resistir, eu estou aqui do seu lado. Né? Estamos aqui, a família vai estar do seu lado, seus amigos vão estar do seu lado, para ajudar tanto da questão espiritual, como da questão da amizade, do conforto, da conversa. Né? Então, são muitos fatores. Cada pessoa você vai tentar argumentar de um jeito. Né? Vai chegar pessoas que vão dizer não existe nada. Então, a crença no nada é, na realidade, o grande problema que a gente tem para enfrentar. É o grande problema que o Espiritismo enfrenta. E tem que trabalhar, vamos dizer, contra isso. Né? Esclarecendo as pessoas, esclarecendo os profissionais de saúde. Né? E é esse o trabalho que as associações médicas espíritas, né, tentam fazer com os profissionais de saúde. Né? Se um médico esclarecido, se é um enfermeiro esclarecido, ele não vou fazer isso, não vou participar de um crime. Eu não vou dar a fórmula, o remédio para você participar desse crime. É porque às vezes aquele profissional está ali envolvido com aquele paciente há meses, né, no tratamento, ele acaba se sensibilizando com a situação. Então, se realmente ele não tem essa visão, então até essa informação dos profissionais são importantíssimas. Né? Muito embora no Brasil a eutanásia não é permitida. Se for descoberto, o profissional ele é criminalizado. Considerado homicídio no nosso Código Penal. É o nosso Código Penal. Existem países que é liberado, né? Suíça é o suicídio assistido. Né? Na Bélgica, Luxemburgo, países da Europa, alguns estados americanos, né, também. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, ainda, por mais que alguns médicos achem que é correto, né, por serem materialistas e por acharem que estão ajudando o paciente, né, ainda não é permitido.
Está no Código de Ética Médica, inclusive. O CRM, o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe. Né? Existem outras vertentes da eutanásia que, nessa briga entre a morte e a vida, que sempre quando a gente tem uma visão materialista, a gente perde, falta alguns suicídios para se esclarecer. Além da eutanásia, existe também, nesses momentos terminais, um outro aspecto, que é a distanásia. A distanásia. Já é o contrário. O paciente está morrendo, está nos seus momentos finais, mas o médico e os profissionais não deixam ele morrer. E aí provoca um sofrimento desnecessário. Por exemplo, o paciente vai lá, o paciente com uma doença terminal e inventa de fazer uma cirurgia, que não vai resolver nada. Fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento médico que não vai adiantar. Então, é permitido hoje ao médico, se o paciente e a família não quiserem que faça nada, ele não tem que lutar contra a morte. Tem que deixar a morte vir também, que é a morte natural. Então, a gente defende a morte natural, porque morrer todo mundo vai. A gente tem que saber disso, a gente sabe disso. Né? Se o paciente já está chegando nesse nível, o procedimento não vem mais ajudar, né? Então, por que submetê-lo a mais um procedimento invasivo? Né? Não vai resolver. Quando se fala em eutanásia, a gente lembra logo dos casos de pessoas que ficam anos a fio em estado vegetativo. Talvez sejam os casos que mais aparecem na mídia, né, das solicitações judiciais para que seja autorizado. E qual a necessidade espiritual daquele ser passar meses ali em estado vegetativo? Se ele não consegue mais uma interação social, que muitas vezes não fala, não consegue, né, interação mesmo, não se movimenta. Então está ali parado, só muitas vezes a consciência funcionando, e outras vezes nem se sabe se a consciência está em funcionamento. Mas qual a necessidade do espírito passar por esses períodos nesse estado? Olha, e são os mais variados, né? A gente sempre, se você está preso num quarto, vamos imaginar que ele está preso aqui no corpo, sem poder se comunicar. Se eu ficar preso, outra pessoa ficar presa naquele quarto, cada um vai ter uma experiência diferente. Uns vão estar morrendo de medo, outros vão estar com raiva, revoltados, outros vão querer se matar e não podem, porque estão ali paralisados. Né? Outros vão aproveitar aquele momento para fazer uma reflexão da vida, né? Ou para ter uma experiência de tranquilidade, deixarem-se ser cuidados. São pessoas que às vezes precisam de aprender a se deixar ser cuidado também. Né? Então, são as mais variadas experiências que podem se ter. Né? Eu faço a comparação. Imagina você preso, né? Porque o paciente está ali no corpo, inerte, né? Às vezes com morte cerebral não, mas falência de alguns órgãos, mas a consciência semi-desperta, não poder habilmente se comunicar, né? Não ter uma vida social adequada. Então, é uma experiência que depende muito da pessoa. Né? A gente vai dizer qual é o objetivo. São esses, né? Aprender a ficar ali naquele momento menos expansivo, limitar algumas características que porventura a pessoa possa usar para o mal, uma característica que possa querer. Por exemplo, pode limitar, inclusive, a tentativa de um suicídio. Né? Se for um suicida, né? E vai que ele tem um AVC, se ele ficasse um pouco consciente, ele ia tirar a sua vida, então ele fica totalmente imobilizado. Né? Outra possibilidade é se proteger, como a gente sabe, né? Alguns doentes mentais eles ficam protegidos, também nesses tempos finais, protegidos obsessores. Né? Ali ele está preso no seu corpozinho, então não está exposto ou disponível para os obsessores cobrarem algumas dívidas que porventura eles tenham que pagar. São as mais variadas situações. Inclusive a misericórdia divina, como você falou. A misericórdia é bom para ele, né? Tudo é bom, eu acho. Né? Tudo vai ser bom. Aprendizado. Todas as situações, eu acho que se está passando, é um aprendizado que ele tem que passar. Você citou alguns países onde a eutanásia é permitida, outros até que, como você falou, o suicídio assistido.
muitos que defendem a eutanásia, eles comentam que nesses países onde é liberado, os índices são bem menores, onde os países que são proibidos. Como a gente pode entender essa situação? Será que seria um freio a o fato de estar liberado funcionaria como um freio? Eu creio que não. Primeiro é o seguinte, se no país é proibido, então está tudo sendo feito às escondidas. Ninguém não tem estatística para poder comparar. Se está liberado, começou a liberar a partir daquele momento, e o que a gente observa, por exemplo, na Suíça, que é o suicídio assistido, e a gente entra na internet e vê alguns filmes bem macabros, pessoas ainda com consciência e que tomam um chocolatinho com uma droga e ali fica e vai. Existe na Suíça chamado turismo, né, da eutanásia, turismo do suicídio. Algumas pessoas que não podem realizar essa eutanásia ou esse suicídio, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, migram, fazem uma viagem e morrem na Suíça. Tudo legalizado. Então eu ponho em dúvida essa questão. Eu acho que na realidade tudo que estimula o materialismo, porque veja bem, uma pessoa observa aquela situação, sabendo que vai morrer, entre aspas, sem dor física, é uma propaganda. Uma propaganda está dizendo para os jovens que, na hora que você quiser, você pode fazer isso. Né? Porque não tem nada, é como se o Estado estivesse dizendo assim, nós também acreditamos que não existe nada depois da morte. É um aval legal para a população. O Estado é laico, além disso, além de ser laico, ele é materialista. Não é verdade? Ele está querendo dizer que ele é materialista, ele acha que não tem nada, que não tem que proteger a vida do cidadão. A vida do cidadão só está até ali. Não pode fazer o que vai acontecer depois, porque a responsabilidade é sua. Entendeu? Então eu ponho em xeque essa estatística. Eu não acredito que seja verdade. Existe algum índice de pesquisas de casos que acontecem aqui no Brasil? Também não dá para dizer. Porque é muito, né? Porque como é proibido, tudo é clandestino. Tudo é clandestino. Eu perguntei porque existem pesquisas com relação ao aborto, né? Mas nesse caso a gente não vê, a gente não tem a noção de quantas pessoas optam pela eutanásia aqui no nosso país. Mesmo o aborto, as estatísticas são bem falhas. Se você perguntar, uma coisa mais simples tem mundo, né? Uma gripe. Quer dizer, quantas pessoas gripam no Brasil? Ninguém sabe dizer isso. Porque não tem, o Brasil não tem um índice estatístico de doença, de registro de doença. Quantas pessoas têm câncer? É mais fácil, porque vai procurar tratamento em alguns locais específicos, né? Mas algumas doenças não é confiável. Aborto não é confiável, então é manipulado, tanto de um lado quanto do outro, né? De quem defende a vida quanto quem defende o aborto. Não é manipulado, né? Mas os dados, porque não existem dados. Né? O argumento central passa ao largo disso, né? Não é questão de quantidade. Pode ser feito mas já é um assassinato sempre. Né? Os aspectos são outros. Né? Mas a eutanásia, eu acho que muitos que não conseguem praticar a eutanásia, sabendo que estão na doença terminal, se misturam com o suicídio. Né? O suicídio, que também as estatísticas ficam meio não muito divulgadas, né? A gente sabe que é uma incidência alta, no Brasil não é tanto, mas tem aumentado, principalmente entre os jovens. Então, alguns pacientes que estão com doenças terminais, alguns se suicidam, tiram a vida mesmo, fazem alguma atitude, atentam contra a vida. Então, antes a gente falou no início da responsabilidade da pessoa que auxilia, né, na eutanásia. Quando essa pessoa que auxilia é o médico, a quem tem o papel de cuidar, de zelar pela vida, como você próprio disse, faz parte do código de ética, né, de vocês, a luta pela vida do paciente. Nesse caso, as consequências espirituais são maiores para um médico, aquele que tinha, dentro das suas funções, dentro das suas habilidades, a de proteger a vida?
Com certeza. São grandes responsabilidades. É dado, muitas vezes, né, o atenuante do desconhecimento, né, da causa. Mas, sem dúvida, é um assassinato. Né? Você está ali para proteger, cuidar, nem sempre curar, mas sempre cuidar do paciente. Você atenta contra a vida, atenta contra um bem que é divino, você vai ser responsável. Da mesma forma que o aborto. Você vai ter lesões perispirituais na sua consciência, você vai se culpar, você vai saber, quando tomar consciência, você vai perceber o que fez. Você vai querer se ressarcir perante a lei. Né? No caso de doenças como a AIDS ou o próprio câncer, você falou inicialmente que o câncer hoje existem muitas opções de tratamento, não é? E por muito tempo também a AIDS, né? Muitas pessoas que recebiam além o exame confirmando o positivo para o HIV, ele tinha que ter ali como sentença de morte, né? E nessas situações as pessoas também pensavam, né? Principalmente quando a doença já avançava um pouco, que já vinha as consequências físicas, se tornava um pouco mais debilitado, isso já vinha o pensamento da eutanásia, né? De por fim do suicídio também. No caso, para essas pessoas que têm, né, doenças graves, doenças que muitas vezes, para algumas pessoas, quando a gente escuta o nome, já tem ali como uma sentença de morte realmente. O que a gente pode orientar para que a pessoa enfrente, né, sem colocar a vida como algo que se possa remediar, como eutanásia, como sendo uma opção? Eu acho que a doutrina espírita sempre esclarece e colocar para essas pessoas a responsabilidade, né, perante a vida. Quando isso depende de cada pessoa, porque não tem uma fórmula única. Mas é você colocar que a vida ela é um bem maior, ela tem que ser preservada, vivida, né, da melhor forma até os últimos momentos. Né? Ninguém sabe a hora que vai morrer. Inclusive colocar que um diagnóstico de uma doença terminal, ninguém sabe quanto tempo vai durar, pode durar, né, anos às vezes, né? O médico não sabe. Quantos exemplos a gente tem de que o médico fala, vai viver 3 meses, a pessoa vive anos. Né? Então, e colocar a responsabilidade, você esclarecer a pessoa, né? Acho que é uma função, né, da gente, como profissional, como espírita, esclarecer as consequências espirituais. A perda de oportunidade, é como você nadar, viver a vida todinha, atravessar o oceano e morrer na praia. Então você viveu a vida todinha, esses momentos, né, que são difíceis, não são fáceis, mas tem que ser vivido com esperança, com a vitalidade possível naquele momento. Eu acho que são argumentos que a doutrina espírita que juntam toda a parte psicológica, médica e espiritual. Não dá para ser só uma coisa nesse momento, sabe? A doutrina espírita ela vem ajudar. Vai ser mais uma forma de você esclarecer. Para nós espíritas, a coisa fica muito mais clara. Talvez a prova seja muito maior. Porque a gente sabe, a gente tem certeza, a gente já tem as comprovações dessa realidade espiritual. Então, para os espíritas, a responsabilidade é muito maior. A gente pode nem pensar, não deveria nem pensar nessa possibilidade. Então, a espiritualização do mundo é essencial para que essas mazelas ainda que existem ainda sejam, em algum momento, desapareçam. Enquanto isso, que vai levar tempo para a gente espiritualizar a humanidade toda, a gente tem que lançar ferramentas de coisas palpáveis para o corpo físico, que são os cuidados paliativos. E é essa grande tecla que as associações médicas espíritas trabalham. Além, no momento final, naquele momento de urgência, o paciente passou uma vida toda sem espiritualização. É como um doente que passou a vida toda só
bebendo, bebendo, bebendo. No último momento você chegar para ele e dizer, não beba que você vai morrer. Não adiantou, não, já lesou o fígado dele. Então ele passou a vida toda dele acreditando que o nada é a realidade. Chega no momento final, você vai dizer, olha, existe Deus. Ele diz, eu já ouvi isso a vida toda, não adianta para mim. Então lança-se mão de algo que possa evitar que ele cometa um crime contra ele mesmo. E aumentar a sua responsabilidade. Né? Tudo bem, vai continuar a sua crença, quando chegar do lado vai ver a realidade espiritual, mas não faça esse crime agora não, então vamos usar aqueles métodos emergenciais. Está entendendo? É como a gente vai tentar convencer uma menina que não abortar. Né? Se ela não tiver as questões espirituais envolvidas, ela não vai aceitar, ela vai usar outros argumentos, vai usar a maternidade, é importante, que realmente é. Né? Você vai falar sobre as lesões no corpo físico dela, ela pode ficar estéril. Então isso pesa muito mais para ela. Né? Se você for falar, porque você vai matar um espírito que está ali, pequenininho, ela nem sabe quem é, não se lembra. Pô, é muito difícil. Mudar de ideia não vai mudar nada. Mas não tenho como criar meu filho, meu namorado fugiu. Mas tem que usar. A gente vai dar aporte econômico, ajudar você, a gente vai. E aí isso é muito mais importante. É a caridade. Caridade material, caridade. Né? Qual o papel da família na assistência desses pacientes que estão nesse estado vegetativo ou estado terminal? Qual a importância e o papel da família nesse período? É essencial. É essencial. Que os laços ali de família podem ajudar e podem atrapalhar. Né? Então é melhor que ela ajude. Então, aí sim a gente pode se cercar dos espíritas, dos familiares, né? Estimulando-os a chegarem mais perto, porque são as pessoas mais que o coração vai tocar mais, o paciente. Né? Então estimular a oração, né? O aconchego, o cuidado, né? Porque vão ser eles que vão tentar aliviar tanta dor física, vão ser eles que estão ali perto, vão dar um remédio, né? Vão conversar com ele de coisas interessantes e elevadas, né? Não colocar para baixo. Então a família é essencial, é de suma importância, porque são as pessoas mais ligadas, os amigos, não só a família física, mas a família espiritual toda que está junto. Então, a gente sabe que a família é tudo, né? Nesse momento difícil, a família não é só para festa, é para tirar foto, tá? Essencialmente nesse momento difícil. E a família que já é espiritualizada, né, que já pratica, né, o evangelho no lar, que já conversa sobre esses temas, no evangelho no lar com as crianças, falar sobre esses aspectos. Né? É um dos temas que podem ser tocados profilaticamente, preventivamente. Desde cedo já começar, né, conversar sobre o assunto. Sobre o assunto. Porque normalmente a gente só conversa de assuntos assim, como disse, delicados, quando a gente precisa estar ali vivenciando a situação. Então aí precisa conversar. Mas até então ninguém nunca conversou, ninguém nunca perguntou a opinião, nem a do paciente, né? Não se sabe a opinião dele a respeito. Exato. Pode se conversar, né? Olha, quando o papai tiver uma doença ruim, não puder falar, ninguém deixa morrer naturalmente. Fala isso para a família. Deixar como se fosse um testamento que você está querendo deixar. Viu? E a família vai saber, ó, papai dizia isso, mamãe dizia aquilo, né? Então, é essencial que a gente falar sobre a morte é algo importante, é a educação para a vida. Falar sobre a morte. A gente fala pouco. Tem medo, né? Tem medo, é isso que eu vai estar atraindo a morte, não atrai nada. A gente está tendo uma previsão. Na realidade, a única certeza que a gente tem, né? Que um dia a morte física vai vir e que a gente tem tanto medo, né? A gente devia conversar mais e se preparar mais para esse momento, né? A gente ia dentro da gente mesmo, né? Sozinho com a gente mesmo, pensar, se eu morresse amanhã? Minha mala estava pronta, mesmo. Pronto. Isso dá uma queda de consciência, né? Estou pronto. Então não, pode ter que... Você começa a pensar. Uma vez eu falei essa questão, mas eu vi um
li um livro uma vez que ele falava, né? Justamente essa questão. Que questionava se sua mala estava pronta, né? Que ele disse que na da morte é uma viagem. Então, quando você vai para um lugar, você coloca na mala as roupas, os utensílios que você vai precisar naquele ambiente. Então, a pergunta era, quando você morrer, o que você vai estar levando, né? Você está levando tudo aquilo que você gostaria de levar ou não? E também a gente se questionar, será que a gente viveu tudo aquilo que a gente se planejou para viver, e a todas as realizações, né? Se a gente tem uma família, será que a gente está sendo realmente parte dessa família, né? Tendo essa contribuição? Então, é uma reflexão sobre a vida dentro do contexto da morte. Com certeza. E não só o que a gente vai levar, também o que a gente está deixando de legado aí, né? Será que a gente vai estar apegado com o que vai deixar, né? Pegar a família, alguma coisa lá, alguma coisa material, a um emprego, a uma função, porque eu sou isso, sou aquilo. E aí os apegos, né? Tanto o que leva quanto o que vai deixar. Na viagem, mais ou menos isso, né? Você vai para um lugar longe e diz, estou com saudade do meu quarto, saudade da minha cama. E aí vai dar essa saudade, talvez, que vai dar, né? Você tem que atrapalhar essa vida que vai ficar. Você não vai dormir mais naquela caminha, não vai estar apertando, né, abraçando os familiares de forma direta, mental. Porque nem tudo na existência é sofrimento. Tem as coisas boas que a gente vai sentir falta também. Antes da gente finalizar, queria só que você explicasse um caso que está em Obreiros da Vida Eterna, né, que relata o caso de Cavalcante, que veio uma doença terminal, o médico resolveu, por piedade, para finalizar aquele sofrimento, aplicar uma medicação para que ele ali morresse. No caso, uma eutanásia, mas sem a permissão, do paciente. E aí, no livro, relata que já no plano espiritual, Cavalcante continuava sentindo no seu corpo espiritual as consequências daquele medicamento. Aí a pergunta que fica não foi de consentimento nem da vontade dele, né? E mesmo assim, ele ainda estava sofrendo os danos daquela ação. Como é que a gente explica isso? Estava sofrendo, ele teve responsabilidade não na escolha da eutanásia, mas na escolha de não morrer. A gente vê na história dele que ele tinha um peso de consciência com relação à esposa, né? Ele não queria morrer enquanto não pedisse perdão para a esposa. Achava que a esposa o abandonou porque ele não tratou bem a esposa. Na realidade, a esposa o abandonou por outros motivos que não queria mais ele. Tanto é que a esposa é trazida para Cavalcante, né? Ele pede perdão, a mesma esposa totalmente perturbada, ele pede perdão a ela. Mesmo pedindo perdão, ele continua tentando ligado ao corpo físico. Então é uma obstinação de não aceitar a morte. Que quando chegar nosso momento, a gente, é aquele negócio, não quer largar o que deixou para trás. Então Cavalcante era um católico exemplar, né? Fazia as coisas corretas, mas tinha essa coisa pouca. Tanto é que ele merecia não ter passado por aquilo. No livro ele fala isso, né? Cavalcante não precisaria de um desencarne demorado. O desencarne dele foi mais demorado, por conta do remédio que foi colocado, mas ele só aconteceu isso porque ele não morria. O médico se prendia, ele não queria ir. A barriga já totalmente doente, infectada, chega o padre e convence o médico a fazer a eutanásia. Diz assim, dá uma aliviada aí. Então, eu acho que ele teve responsabilidade, sim. Né? Não foi por acaso. Né? Eu acho que esse pensamento de apego ao corpo, à vida, foi isso que aconteceu. E, na realidade, foi muito pouco, foram algumas horas que ele sofreu. Né? Parece que ele ia demorar alguns minutos, demorou algumas horas, 12 horas, até ele conseguir se desligar. Se ele tivesse tido consciência, tivesse dito que queria morrer e pedido ao médico, talvez demorasse mais tempo ainda, dias, né? Porque ele tinha uma assistência espiritual boa. Ele estava lá com os obreiros, né? Para a gente finalizar, eu vou fazer a última pergunta. Que
Pelo menos na minha avaliação, eu estou observando e vendo que nos últimos tempos a gente vem discutindo questões relacionadas à vida com mais frequência. A gente vê assuntos como aborto, como eutanásia, como suicídio, na mídia de uma forma geral. Nas mais diversas avaliações e pontos de vista, cada um defendendo ali seu ponto de vista, mas a gente vê que há uma exploração dessas temáticas, né? Elas estão ali mais visíveis, mais palpáveis, como eu disse, tem assuntos que antes a gente nem ouvia falar, a gente mal entendia o que era, como a exemplo da eutanásia, e recentemente a gente viu numa série de televisão um caso de eutanásia, né, onde colocava ali para as pessoas até um certo questionamento, estava certo, estava errado, né? Será que é isso mesmo que deveria ser feito ou não? Então, a questão foi lançada ali, né, de uma certa forma, para que as pessoas refletissem. Do filme também, né, Como Eu Era Antes de Você, né, que no filme todo, toda a tentativa da pessoa em demolir o outro da ideia do suicídio, e ele fez o suicídio assistido, foi para outro país e fez o suicídio assistido, justamente porque não preso numa cadeira de roda, eu vi que ele não tinha mais sentido a vida dele, ele não poderia mais ser quem ele era. Então a gente vê que assuntos que antes a gente não tocava, mas assim, aparece numa série, aparece num filme. Então, querendo ou não, elas estão aparecendo no meio social. E isso levanta discussões, isso levanta opiniões divergentes. E aí eu pergunto, vocês que estão à frente da AME, né, não sei se é um trabalho cauteloso, porque vocês têm a visão espiritual, mas são médicos, têm que trabalhar dentro da racionalidade, da razão e do que é permitido. Como é que a gente pode discutir, gerar ambientes para que essas discussões sejam realmente benéficas, que os pontos de vista sejam discutidos e as pessoas realmente se informem sobre o assunto? Porque às vezes o medo que a gente tem é que muitas vezes se fala muito, mas informação de fato, para que a pessoa tenha subsídios, para ter a sua própria conclusão dos fatos, é que falta. São tempos difíceis, né? É época de separar o joio do trigo. Então é um momento que a humanidade está passando. É um momento de transição. Então esses temas e outros vão ser trazidos à tona por uma necessidade de você prestar a sua opinião e ver quem realmente, até que ponto, na minha opinião, esse processo seu individual evolutivo está. E você vai ter que optar, vai ter que, na minha opinião, vai ter que tomar partido, né? E esse tomar de partido que a pessoa vai ter individualmente, vai demonstrar o grau evolutivo dela. Esse grau evolutivo vai estar de acordo ou não com o grau evolutivo da Terra. E vai ser ficar na Terra ou não. Ou vai para um canto ou vai para outro. Eu acho que a minha opinião pessoal sobre esse momento é esse. E essas temáticas, drogas e tudo, a liberação de drogas, né, liberação do aborto, eutanásia, né? Tudo isso aí vem chacoalhar, mexer, né? E aí as pessoas têm que tomar uma decisão, porque até enquanto não se debate, eu posso ser um materialista sem saber que sou, ser um abortista sem saber que sou, porque nunca fui colocado na situação de risco. É como se fossem provas. Na minha opinião, são provas que a humanidade está passando. Provações para testar. A humanidade está passando por uma provação. E é necessário, por conta do momento histórico e evolutivo da Terra. E a função e a questão que a gente tem que levar, a AME, as associações médicas, a doutrina espírita, a ABRAME, todas as instituições que têm uma certa visão além do material, é colocar uma informação que falta no debate, né? Essa informação é religiosa, as religiões têm feito, tem, mas falta uma pitada que é a certeza da realidade pós-morte. Quando a gente tem isso, né, já com evidências enormes da existência da vida após a morte, essa discussão fica muito mais esclarecedora, né? Então, essa é a grande função das associações médico-espírita, da doutrina espírita, nesse momento. Colocar informação.
Né? Quem for ouvir, está preparado para ouvir. Quem não aceitar, porque já se ligou com outra doutrina e tem uma outra faixa evolutiva. Né? Não é que seja melhor ou pior, não, mas não está ligado com a defesa da vida, que é o bem maior, né? Que a gente tem que preservar e conservar para a manutenção dessa experiência, desse planeta de experiência que a gente tem. A gente, todo mundo resolver se matar. Acabou a experiência, entendeu? Eu criei essa terra todinha e o povo quer se matar. Como é que eu vou? Esse colégio está meio fraco, tá? Todo mundo quer sair do colégio. Não espera nem terminar o ano. Então, é tomar posição para que a Terra continue sendo uma escola bendita, escola de evolução. E para isso, valorizemos a vida. Valorizemos a vida e a vida com qualidade. Né? Protegendo as crianças, a educação, protegendo os idosos, protegendo os mais necessitados, para que todos possamos criar um mundo evoluído. Né? Já que a informação, né, é a chave, né? A gente tem que se informar, a gente tem que realmente conhecer para se posicionar. Eu queria que você convidasse a todos para assistir os ciclos de palestras realizados pela AME, né? Toda semana tem, né? Então, temas variados, são as quartas-feiras. Nós temos uma vez por mês, no Hospital da Unimed, na segunda quarta-feira de cada mês, a gente realiza um debate no Hospital da Unimed, João Pessoa. Né? Às 7h30 da noite, aberto ao público, gratuito. Uma vez no mês, segunda quarta-feira de cada mês, às 7h30. Todas as semanas nós realizamos reuniões na associação que fica no Centro Espírita Caridade em Ação. Né? Fica no Pedro Gondim, aqui em João Pessoa. Terças-feiras, às 19h30. Uma semana nós estudamos o livro As Novas de André Luiz. Atualmente estamos estudando Os Mensageiros, que trata de mediunidade. E vamos, a semana que vem, iniciar, alternando. Uma semana é o estudo de André Luiz, na outra semana nós vamos iniciar o curso Saúde e Espiritismo, que vai buscar, né, criar esse grupo que vai divulgar esse curso é voltado para os médicos ou público em geral? Público em geral. Porque a gente tem poucos médicos ainda que interessados nisso ainda. Mas não só por isso, é porque todo mundo tem que estudar saúde. Saúde não é exclusivo do médico. Profissionais de saúde, e também não é exclusivo dos profissionais de saúde. Todo mundo tem que aprender qual é a relação que existe entre saúde e o espiritismo. Como eu posso melhorar minha saúde, não só física, não só mental, espiritual também, e forma o espiritismo ajuda. Que conhecimento eles têm para me ajudar? É isso que a gente vai fazer nesse curso. Sejam todos convidados. Inclusive, a primeira aula vai iniciar dia 6 de junho, agora de 2017. Já essa semana. Já semana que vem. Primeira aula. E 15 dias a gente vai estar estudando. Então, estejam todos convidados. A AME não é dos médicos só. O nome é a Associação Médico Espírita. Então é médico e os espíritas também. Se você não for médico, é espírita. Pronto, está lá. E a gente vai tratar desses temas de saúde e espiritualidade. Sempre aberto. Todo evento é aberto. Maravilha, convite feito. Então é isso, minha gente. A gente conversou, mais informações para vocês, mas vamos procurar nos informar cada vez mais, conhecer, para que a gente consiga se posicionar de melhor forma. As questões sociais, elas exigem que a gente se posicione, que a gente tome posturas e atitudes, né? E o mundo que está em transformação, às vezes que a gente vê tão caótico, precisa que a gente, né, nas mãos e em prol do bem e sempre em favor da vida. Então a gente fica por aqui, agradecendo a todos vocês que nos assistiram pela Rede Amigo Espírita e pela TV 7 de Campina Grande e também a todos que nos assistem pelo YouTube. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, no sábado às 16 horas, horário local.